Olá! Você está assistindo ao Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Quem já precisou mudar dados do CPF sabe que nem sempre era fácil. Esta semana, a Receita lançou uma novidade que já está valendo: a possibilidade de fazer a mudança pela internet. Junto com a certidão de nascimento e o RG, o CPF é um documento quase que obrigatório na carteira do brasileiro. Isso porque só quem tem o registro consegue abrir uma conta em banco, fazer um financiamento e até comprar e vender um imóvel. Não é à toa que 191 milhões de brasileiros estão no cadastro de pessoas físicas. Só que volta e meia as informações desse cadastro sofrem algumas alterações, como uma troca de endereço, uma mudança no nome depois de um casamento ou divórcio, ou mesmo quando há um erro na digitação das informações. Até semana passada, para fazer qualquer alteração no CPF, o contribuinte, além de pagar R$ 7, tinha que procurar uma agência dos Correios, da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil. O governo vai oferecer esse serviço de graça no site da Receita. É só procurar a opção CPF e dentro da página clicar em alterar cadastro. Depois é preciso abrir o formulário, fornecer o número de inscrição e adicionar os dados solicitados. Segundo a Receita, na maior parte das vezes a mudança deve ser automática. Esses dados serão validados pelo sistema e não havendo inconsistência, então isso é feito de imediato, a alteração já está feita. Em algumas situações, né, que se apresente inconsistência, que serão exceções, as pessoas terão que se dirigir então à Receita para confirmar alguma informação. No Maranhão, áreas de proteção ambiental estão ameaçadas pelas ocupações irregulares. São Luís possui cerca de 10 unidades de conservação ambiental, entre áreas de proteção ambiental, áreas de proteção permanente, parques e estações ecológicas. Recentemente, a classificação da Estação Ecológica do Rangedor foi alterada por lei para parque estadual. Na prática, a área de 125 hectares, encravada em um perímetro urbano, poderá receber visitação e outras atividades ecológicas que não eram permitidas. Uma das primeiras ações do Estado é a construção de um muro para evitar o vandalismo. Nós descobrimos, por exemplo, muitas armadilhas para caça predatória dentro da unidade, porque ainda existe alguns animais aqui dentro, mesmo sendo uma unidade de conservação urbana, mas ainda tem roedores, ainda tem pequenos mamíferos. Na área de proteção do Itapiracó, também encontramos sinais de degradação. Há lixo espalhado em vários pontos. Aqui, centenas de pessoas aproveitam o espaço para a prática de atividades físicas e passeios com a família. Eles aguardam com ansiedade o fim das obras de um complexo iniciado em 2014. Aqui é uma necessidade muito grande de um local para a gente fazer reuniões, para a gente, por exemplo, apresentar alguns projetos. As pistas de skate, tem o campo de society lá embaixo, mas nenhum desses projetos foram concluídos ainda, né? Além do descarte de lixo, da caça ilegal e do vandalismo, as áreas de proteção ambiental estão sendo ameaçadas por um crime ainda mais grave: as ocupações irregulares. O juiz da Vara de Interesses Difusos vê as ocupações com preocupação. Os governos nunca deram muita atenção para esse assunto. Por isso foi necessário judicializar e é exatamente por isso que o judiciário está podendo atuar nessa questão. Olha só, nesse calorão, na hora de levar as crianças para a praia e piscina, é preciso ficar atento. Apenas a partir de 6 meses é permitido o uso do filtro solar e eles só podem ser usados se forem feitos para crianças. O Caio acabou de fazer 2 aninhos e adora uma piscina. Mas antes de ir para o sol, além do protetor, ele usa boné e óculos escuros. A mãe faz tudo para protegê-lo. Após 6 meses, eu comecei a usar os protetores mais físicos, aquelas roupas com fator de proteção, chapéuzinho, e o protetor solar. Ele sempre fica na sombra com guarda-sol, não deixa ele muito exposto, não. Ela lembra que quando o Caio era bebê,
Encontrar o protetor solar adequado era um desafio. Quando eu fui comprar, eu tive dificuldade, eu tive que ler rótulo por rótulo, aquelas letrinhas bem miúdas. Tive que perguntar para o vendedor, olha, se pode, porque mesmo escrito Kids, tem uns que são Kids a partir de 2 anos e tem uns que são Kids a partir de 6 meses. Então, você tem que procurar mesmo antes de comprar. Os danos que o sol causa à pele não são segredos para ninguém. O uso do protetor solar deve ser um hábito. E para exposições mais longas, os dermatologistas aconselham os filtros de no mínimo fator 30. E no caso dos bebês, a proteção é ainda mais importante. Pele mais sensível, o sistema imunológico da pele da criança ainda não está formado, então essa pele demanda alguns cuidados específicos. Os riscos são inúmeros, né? Queimadura de pele, e essas queimaduras podem se tornar graves, com indicação de internação, e desidratação, insolação. A postagem de uma mãe australiana na última semana chamou a atenção para a gravidade do assunto. Ela usou um protetor infantil no filho de 3 meses. Antes mesmo de sair de casa, o bebê teve queimaduras de 2º grau na pele e precisou ser internado. O uso do filtro solar só pode ser feito a partir dos 6 meses de idade. Mas mesmo assim, os bebês não devem ficar diretamente expostos ao sol e eles precisam de reforço na proteção. Hoje existem outras formas de proteção, né? A gente chama de proteção mecânica, que são essas malhas de proteção ultravioleta, que são chapeuzinhos, luvas, blusas, com o poder de proteger dos raios ultravioletas do sol. A partir de 2 anos, a criança já pode usar os protetores para adulto, de preferência aqueles em creme. E é importante lembrar que o produto deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição e tem que ser reaplicado. Tem que ser aplicado em quantidade adequada e tem que ser reaplicado a cada 2 horas, ou após sudorese intensa, ou após imersão em água. Uma campanha do Esporte Clube do Recife incentiva a adoção tardia de crianças e adolescentes. Os meninos e meninas com mais de 7 anos são o grupo mais rejeitado pelas famílias. E o projeto vem dando certo. 19 crianças já conseguiram um novo lar. Em comum, além da paixão pelo Esporte Clube Recife, esses jovens pernambucanos nutrem também o mesmo sonho, de serem adotados. O projeto Adote um Pequeno Torcedor é o primeiro programa de adoção do país apoiado por um time de futebol, o Esporte Clube Recife. A ideia é impulsionar a adoção de crianças e adolescentes mais velhos, com idade acima de 7 anos. Sempre tivemos uma atenção muito grande às crianças maiores. Sempre foram as crianças maiores que trazem as grandes preocupações, porque elas permanecem mais tempo nos abrigos, as famílias que entregaram não querem aquela criança, é difícil a reintegração familiar, é difícil a colocação em família substituta. Segundo o Cadastro Nacional de Adoção, existem hoje 5 vezes mais pretendentes do que crianças disponíveis para adoção. A maior parte destes meninos e meninas tem mais do que 10 anos. Mas 82% dos interessados em adotar aceitam apenas crianças menores do que 5 anos. Entendo que alguns querem passar por esse processo de desenvolvimento e acompanhar isso, mas nessa fixação você pode acabar deixando de vivenciar experiências maravilhosas como pai, como mãe, com sujeitos que estão prontos também para oferecer afeto. 19 crianças já conseguiram uma nova família por meio do projeto. João Vitor foi resgatado de uma situação de miséria e trabalho infantil. Agora, pede uma nova chance. Que seja uma família boa, que me dê carinho, que me eduque. Uma família assim que para mim. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre a história de um dos maiores símbolos de fé dos baianos, a famosa Fitinha do Bonfim. Ela é a cara da Bahia. Quem vem a Salvador dificilmente sai daqui sem uma dessas amarradas no braço. Mas muito além do turismo, as fitinhas do Senhor do Bonfim são um símbolo da fé de quem visita uma das igrejas mais famosas do país. A tradição diz que são dados 3 nozinhos e a cada um deles se faz um pedido.
Mas as fitinhas de hoje já não são como as de antigamente, que tinham um formato diferente. O escritor e jornalista Nelson Cadena, que escreveu um livro sobre festas populares da Bahia, pesquisou a história desse símbolo e descobriu que elas eram um artigo de luxo. E misteriosamente não existe nenhuma fita original em nenhum museu do Brasil, do mundo que eu saiba. Pelas descrições, a gente sabe que era uma fita de 5 a 6 centímetros de largura. Elas eram de seda ou de cetim, elas eram bordadas a ouro, elas tinham alto relevo com as imagens e com os letreiros, né? Era uma fita muito cara, né? E elas desaparecem, e somente na década de 60 que aparece essa fitinha convencional, e a indústria do turismo inventou a história dos 3 pedidos e dos 3 desejos. Mas hoje a fitinha do Senhor do Bonfim é algo bem popular. Os ambulantes em volta da igreja a vendem para que os fiéis façam seus pedidos. R$2 das fitas. E a cor que mais está saindo é branca. Para quem vem pela primeira vez, toda a religiosidade e o simbolismo que envolvem a Igreja do Senhor do Bonfim chamam a atenção. Todo mundo pede um monte de coisas e tem fé que vai acontecer. Também deixei minha fita amarrada, pedindo prosperidade e saúde para esse ano aí. Hoje já não é preciso vir até aqui para fazer os pedidos. Existe um aplicativo onde você escolhe a fitinha, faz o pedido e coloca na grade. Tudo virtualmente. Já para quem é da Bahia, a tradição é passada desde pequeno. Liliane, mãe de Janaína, de apenas 2 anos e meio, estava ensinando a filha a fazer seus pedidos. Você sabe o que ela pediu? Paz, né? Saúde e amor. O visual fica por aqui. Pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente. Anote aí o nosso número: 021 974 522 300. Até amanhã. Tchau!